Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então na aula de hoje a gente vai fazer o nosso dimensionamento do muro de contenção. Então aqui o nosso muro de arrimo. Então a gente vai fazer um muro de arrimo ó, parecido com esse daqui, ó, que a gente vai ter uma prancha para montar em relação a uma base. Então um nível mais alto e um nível mais baixo. Então esse muro de arrimo que a gente vai trabalhar. Então aqui para vocês verem ó, como fica a configuração dele. Então a gente tem um nível mais alto, um nível mais baixo. A gente vai conter esse solo. Ó, então, a partir aqui da soltagem do solo aqui sobre o muro, ó, temos um nível alto, um nível baixo. Então, parte do muro vai contribuir ajudando a segurar esse solo aqui. E a parte do solo inferior vai ajudar também a segurar esse solo que vem da parte superior. Então, onde a gente vai utilizar o muro de arrimo? Na mudança de nível, então quando a gente tem diferença de nível, em função também do empuxo do solo, ou seja, a força que o solo exerce sobre esse muro. Então, empurrando contra esse muro e também auxiliando esse muro no nível mais baixo. Então, para a gente fazer o nosso dimensionamento, a gente vai passar por essas três condições aqui. Ó. O pré-dimensionamento, onde a gente vai tirar as características geométricas, os esforços atuantes, então cortantes e momentos atuantes, e as condições de estabilidade, que é o deslizamento, tombamento e a capacidade de carga desse muro. Então, para o nosso exemplo, a gente vai chegar numa característica de dimensão do nosso muro de arrimo, que é essa daqui. Ó. Então, a gente vai ter uma altura de solo 1, uma altura de solo 2, aqui é o H. São o solo mais alto, o solo mais baixo. A gente vai ter uma base, a gente vai ter uma crista, a gente vai ter aqui um C0, e a gente vai ter uma ancoragem A e uma altura aqui do muro da base D. Então, a gente vai chegar numa configuração geométrica parecida com essa. Quais medidas a gente tem? A gente conhece a altura do desnível, do ponto mais baixo e do ponto mais alto, em relação à cota que a gente quer abordar esse muro. Então, para o nosso pré-dimensionamento, a gente vai trabalhar então aqui a altura de nível do solo. Ó. Então, 0,3 e 1,5. Então, eu já deixei aqui alguns dados digitados e a gente vai alterando aqui para acelerar um pouquinho. Então, primeiro aqui, ó, a altura H1, que é essa altura aqui ó, no nível mais baixo. Então, vou colocar aqui 0,3. A altura do solo mais alto aqui, ó. Então, em relação à referência aqui do chão, 1,5. Então, essa aqui é as nossas alturas. Esse é o nosso início. Então, aqui, ó, agora a crista. Então, o mínimo de crista, que é a largura que a gente vai fazer aqui, ó, é 20 centímetros, que é a altura de uma divisa. Então, a gente vai colocar aqui, ó, crista C, 0,2. Então, é o mínimo. Posso usar mais, tá? Conforme eu for dimensionando, posso aumentar esse tamanho. Agora, a gente vai para a largura da base, aqui, ó, que é o B. Então, o B ele é uma faixa entre 0,4 e 0,7 vezes o H. Então, o limite 1 aqui, ó, 0,4. E o limite 2 igual a 0,7 vezes o H aqui, ó, 1,5. Então, o B que eu vou escolher, ele tem que variar entre 0,4 e 1,05. Se eu usar 0,4, eu vou fazer um muro mais curtinho, mais econômico. Então, eu vou começar aqui usando 0,4. Mas poderia usar 0,5, 0,6, 0,7, enfim, variando entre essas faixas aqui. Agora a gente vai fazer a altura da base. Então, a altura da base também tem um limite, de h sobre 12 até h sobre 10. Então, vamos lá para o primeiro limite. Igual o h sobre 12 igual o h sobre 10. Então, também, ó, vou de 0,125 até 0,15 para essa altura aqui ó, da base. Eu vou usar aqui o máximo, 0,15 aqui para vocês verem, tá? Então, esse valor aqui que eu vou utilizar. Agora a gente vai determinar a ancoragem, ó, que é esse valorzinho A que fica na posição do solo mais baixo, do nível mais baixo. Então, quanto ele vai entrar para dentro desse solo. Então, ele é o B sobre 3. Então, a gente vai colocar aqui, ó, igual o valor B dividido por 3. Isso aqui, ó. Então, 0,13. Agora, a gente vai determinar aqui ó, o pé de muro. O que é esse pé de muro? É o C0, então é essa parte aqui de baixo. Ó. Ele pode ser reto ou ele pode ser cônico aqui, ó, nessa configuração de um trapézio aqui, ó. Então ele vai de C até H sobre 10. Então aqui o limite 1 é igual ao valor C
e o limite 2 igual a h sobre 10. Ó, então, o C0 ele vai de 0,15 até 0,2. O que ele não pode ser? Ele não pode ser menor do que o C, do que a crista aqui em cima. Tem que ser pelo menos igual para ele ficar quadradinho, que é o que eu vou usar aqui. Ó. Então, eu vou usar 0,2. Beleza? Se eu aumentar a altura aqui do muro, ele vai aumentar esse limite 2 aqui também. Então, eu poderia usar outra faixa, tá? Mas nesse caso aqui, eu uso o mesmo valor da crista, pelo menos. Não posso usar um valor menor do que o da crista. Não pode ser cônico para dentro aqui, ó. Beleza? Agora, o peso específico do solo. O peso específico do solo vai depender aqui, ó, do nosso NSPT. Então, eu estou fazendo um muro aqui, ó, que a diferença de altura no meu solo, o solo que eu estou usando, ele vai 1,5 m. Então, 1,5 m aqui, ó, ele está nessa característica de gama aqui, ó. Então, o gama vai toda essa profundidade aqui, ó. Qual é o gama do peso específico do solo? 17 kN por metro cúbico. Então, a gente vai aqui e coloca 17. Isso é determinado em laboratório. Então, está lá 17. E agora a gente faz a determinação do empuxo, que são os esforços atuantes. Então, os esforços atuantes, o que vai acontecer? Ó? A gente vai ter aqui uma força desse solo menor tentando ajudar aqui, ó, a empurrar esse muro contra o solo mais alto, que é o que exerce mais força. Então, esse solo empuxo aqui, ó, EA, ele vai empurrar aqui o nosso muro, tentando derrubar o nosso muro. Isso a gente chama de empuxo ativo, que é aquele que tenta empurrar o nosso muro. E o empuxo passivo é aquele que tenta ajudar o nosso muro. Então, ele vai estar rotacionando para essa posição. Beleza? Então, vamos calcular cada um deles. Então, o nosso empuxo ativo ele é igual ao gama vezes o h ao quadrado dividido por 2. Então, vamos lá. Ele é igual ao gama vezes, abre parênteses, o h elevado ao quadrado dividido por 2. Ó, então, está lá o empuxo ativo. Vou diminuir aqui as casas decimais. Ó. E o empuxo passivo, ele vai ser igual, vamos pegar a formulinha dele aqui, ó, o gama vezes o H1 sobre 2. Então, agora, o gama vezes o H1 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado sobre 2. Ó, então, tá aqui o nosso empuxo passivo, que é o que tenta ajudar. Então, percebam que o empuxo ativo é bem mais alto do que o empuxo passivo. Significa que o muro que o solo que prejudica o muro é bem maior do que o solo que ajuda o nosso muro. Agora a gente vai determinar os pesos dos elementos aqui para a gente fazer a nossa verificação dos esforços atuantes, determinação dos nossos esforços atuantes. Então, o que a gente vai dividir? A gente vai dividir essa condição do muro, a gente vai criar uma tabelinha aqui, ó, elemento, área, peso, alavanca e momento, nessas unidades aqui, em que a gente vai dividir o nosso muro em partes. Então, a gente vai fazer uma partezinha para cada um. A partir aqui, ó, dessa linha de referência aqui, ó. Então, que divide o solo que está tentando ajudar para cá e tudo que está tentando conter aqui, empurrar o nosso muro. Então, a gente vai dividir aqui, ó, dois elementos. Então, o que é o nosso elemento 1? Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Daí a gente consegue ir riscando ali para vocês verem. Deixa eu pegar numa cor que não tem ali, eu vou pegar no rosa aqui. Ó. Então, o nosso elemento 1, muro. O que é esse elemento 1? A gente vai dividir em um objeto aqui. Ó. Então, esse objeto 1, ele vai ser essa parte aqui do meu muro. Ó. Beleza? Esse é meu objeto 1. Então, qual é a área desse elemento aqui? Ó? A área desse elemento, ele vai ser igual, vou montar ele aqui, ó. Qual é a área dele? A altura total aqui, ó, menos o D, então vai ser o H menos o D vezes o valor C, que é a crista aqui, ó, vezes a crista. Então, é essa a área do meu elemento 1. Qual é o peso desse elemento 1? Então, o peso dele aqui, ó, ele é um elemento muro, ele é um elemento em concreto. Então, é 25 vezes a área. Essa formulinha aqui, ó.
Então, a gente vai colocar lá, igual 25 vezes a área. Beleza. Qual é a alavanca que ele faz em relação à referência? O que é a alavanca? É a distância do centroide até a referência. Então, onde está o centro aqui? Ó? O centro está aqui no meio. Beleza? Então, o meio aqui, ó, é tudo, o C inteiro, ele é 20. Então, do meio até chegar na referência é 0,10, é 10 centímetros. Então, se da linha até a borda aqui do muro é 20, do meio, que é o centroide, até chegar na linha é 10. Então, aqui eu vou colocar 0,1. Beleza? É como se a gente tivesse criado uma linha aqui no meio, ó, que é o centroide, está bem aqui, ó. Então, esse é o centro desse bloquinho que eu criei aqui do muro, ó. Então, dessa linha até para cá é metade do valor C. Ou, se quiser colocar aqui a alavanca, ó, igual, já deixa montadinho, que daí fica automático, C sobre 2. Ó, tá lá, já deixa montadinho na forma. E o momento? O momento é igual o peso vezes a alavanca. Então, igual o peso vezes a alavanca. Então, enter lá, ó, tá calculado o meu momento. Então, é esse aqui, ó. É a carga vezes a distância e vai gerar para mim um momento. Agora, a gente vai calcular um segundo bloquinho, que é o número 2. Onde vai estar o número 2? Vou até fazer com uma outra cor aqui, ó. Vou fazer agora nesse roxo aqui, ó. Onde está o bloquinho número 2? Então, ele também é um muro. Então, é essa parte aqui do muro, ó. De baixo, a base do muro. Beleza? Então, qual é a área dessa base do muro? É o B vezes o D. Então, igual o valor B vezes a altura D. Tá lá, a área do muro. Qual é o peso? Ele também é um elemento de concreto. Então, 25 vezes a área. Então, igual 25 vezes a área. Tá lá o peso. Agora, a alavanca. Então, qual é a distância do centro desse meu muro aqui? A distância do centro desse bloquinho. Então, imagina o centro aqui, ó. Até chegar aqui na linha de referência. Então, qual que é essa distância? Daqui até chegar aqui, ó. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou pegar todo o B. Se eu pegar aqui desse ponto até a borda, vai ser metade do B. Beleza? Então, essa diferença aqui é a metade do B menos o valorzinho A, que está aqui, ó. Então, vai ser igual, abre um parênteses, o B sobre 2 menos o valor A. Então, essa é a minha alavanca aqui, ó, daqui até chegar aqui, ó. Beleza? E o momento é a formulinha aqui, ó, peso vezes a alavanca. Então, o peso vezes a alavanca. A formulinha aqui, ó, do peso vezes a alavanca vai ser igual para todos, tá? Se quiser copiar aqui, ó, pode copiar para todos, que vai ser a mesma coisa. Então, esse aqui é os pesos referente ao muro. Agora, a gente vai fazer o peso referente aos solos que estão aqui, ó. Então, tanto o solo mais alto quanto o solo mais baixo. Então, primeiro, o solo que está mais alto, que é o ativo, que é o solo que prejudica o nosso muro. Então, vamos lá. Deixa eu pegar até uma outra cor aqui, ó. Vamos fazer num amarelo aqui, ó. Então, primeiro, esse solo que está para cá, assim, ó. Opa. Mais longinho aqui, que daí não atrapalha. Esse solo que está aqui, ó. Beleza? Era para ser quadradinho. Aí, tá mais ou menos. Tá um pouquinho mais para baixo, mas está valendo aqui, assim, ó. Então, esse solo aqui é o meu solo 3 aqui, ó, ativo. Qual é... Opa, um pouquinho mais para cá, assim, ó. Qual é a área desse solo aqui, ó? Então, a área desse solo é essa distanciazinha aqui vezes essa outra altura que eu tenho aqui, ó. Então, vamos lá. Como que eu vou achar isso? Então, primeiro, essa distância aqui embaixo. O que é essa distância? É o B menos o A
menos o C0. Beleza? Então, vamos lá. Então, ele é igual... O B... Vou abrir um parênteses aqui. O B menos C0 menos o A. Então, agora, vezes essa altura aqui, ó. Qual que é essa altura? É o H total, aqui, ó, H total, menos o D. Então, abre um parênteses, o H total menos o valor D. Fecha parênteses. Dou Enter lá, ó. Tá lá a área. Qual é o peso? O peso, quando é solo, então não é mais concreto, agora essa parte aqui é um solo, é o gama vezes a área. Então, vai ser igual o gama vezes a área. Beleza? E qual é a alavanca? Qual é a distância do centro desse solo? Aqui, ó. Aqui, ó. Qual é a distância do centroide, aqui, ó, do centro desse solo, até chegar na linha azulzinha aqui, ó, de referência? Qual que é essa distância? Então, ele vai ser igual. Vamos lá. Então, a distância até chegar lá vai ser... primeiro, vamos achar essa distânciazinha aqui, ó, que é metade dela, primeiro até aqui, mais o C0. Esse vai ser o valor que a gente tem lá, metade dessa distância, mais o C0. Então, essa distância aqui primeiro, o que ela é? Ela é o B, beleza? Menos o A, menos o C0. Então, achei primeiro essa distância em amarelo. Joia? Então, esse valor dividido por 2. Então, essa distância aqui é esse valor dividido por 2. Vou colocar aqui. Vou colocar um parênteses antes e um parênteses depois. Beleza? E agora, mais o valor do C0 aqui, ó. Então, achei metade, que é esse pedacinho aqui, ó. Mais agora o C0 para chegar na linha azul. Mais o C0. Vamos enter lá. Então, tá lá, ó. A alavanca, 0,23 e o momento, 0,36. Agora, o passivo. Então, o passivo, o que vai ser para a gente? Vai ser igual... O passivo, ele vai ser... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só pegar aqui. O passivo, ele vai ser esse solinho aqui agora. Ó. Vou fazer até em amarelo também, que está do outro lado. Ele vai ser esse pedaço de solo aqui, ó. Vou fazer ele grandão aqui. Ó. Um pouquinho para baixo aqui, ó. Esse solo que está aqui ajudando a pesar o muro aqui para baixo, a empurrar a base aqui para baixo. Então, qual que é a área desse pedacinho? É o A vezes o H1 sobre D. Então, vamos lá. Então, ele é igual o valor A vezes, abre parênteses, o H1, aqui, ó, menos o D. Então, H1 menos o D. Aí, fecha parênteses. Dou um Enter lá. Então, essa aqui é a área. Qual é o peso? Isso aqui agora é solo. Então, esse pedacinho aqui é de solo, gama vezes a área. Então, ele é igual o gama vezes a área. Então, tá lá, ó. Gama vezes a área. Qual é a alavanca? Então, qual a distância do centro até chegar aqui na linha azul? Metade do A. Então, igual o A sobre 2. Então, tá lá, ó. Opa, fiz no lugar errado. Igual o A sobre 2. Aí ele já vai calcular aqui pra gente qual é o momento. Então, tá feita aqui a nossa tabelinha dos elementos que vão contribuir para esse muro. Então, agora aqui a gente vai fazer os nossos esforços atuantes. Qual é o nosso cortante? É a somatória dos pesos. Então, o cortante aqui, ó, ele é igual esse valor do primeiro, mais o do segundo, mais o do terceiro, mais o do quarto. Então, esse... Ah, tá. Acho que ficou um igual aqui, ó. Mais. Então, só somar os 4 lá, ó, ele vai me dar o valor do cortante. Agora, o momento. O momento é a somatória do momento. Então, igual esse
mais esse, mais esse, mais esse. Então tá lá o momento, calculadinho aqui, cortante calculado o momento. Agora a gente vai determinar as verificações. Então primeiro que é o deslizamento da base. Então caso o nosso muro ele venha a deslizar. Então o deslizamento ele vai ser igual a isso aqui, ó, o empuxo passivo mais o cortante dividido pelo empuxo ativo. Então vamos colocar lá. Então igual, abre um parênteses, o empuxo passivo mais o cortante, fecha parênteses, dividido pelo empuxo ativo. Tem que ser menor ou igual a 1,5. Então isso aqui, 0,57 é menor que 1,5? Então tá ok. Então vamos colocar aqui, igual. Se esse valor for menor do que esse valor, ponto e vírgula, escreva ok. Se não, ponto e vírgula, então, escreva, então, abre aspas lá, redimensionar. Fecha aspas, fecha o parênteses lá. Então, esse primeiro aqui, ok. Então, para o deslizamento tá ok. Vamos agora para o tombamento. Então, o tombamento, ele é o momento do muro mais o momento passivo. Então, tudo que tenta segurar, dividido pelo momento ativo, que é o que tenta empurrar, tem que ser menor do que 1,5. Então, tombamento aqui ó, vai ser igual, abre um parênteses. Momento do muro. Então, momento do muro aqui, ó. Então, para o muro 1, momento. Mais 2, muro, pega o momento. Mais momento passivo, então é o 4 aqui, ó. Mais o momento do item 4. Fecha o parênteses, dividido pelo momento ativo. Então, aqui, ó, ativo é só o 3. Então, divide pelo momento do elemento 3. Dou um Enter lá. Tem que ser menor do que 1,5. Então, vou copiar aqui a verificação, ó. Deixa eu só ver se está certinho. Então, nesse caso aqui, ó, se 2,23 é menor que 1,5, não. Então, eu teria que redimensionar o meu muro. Então, eu teria que alterar lá. Vou terminar de fazer a formulação, para ver se mais alguma coisa vai ter problema, aí a gente já volta alterando. Então, agora em relação à capacidade de carga, onde a gente vai verificar as tensões. Então, primeiro, a excentricidade do muro. Então, a excentricidade é o momento pelo cortante. Então, a gente vai colocar lá, excentricidade igual o momento dividido pelo cortante. Tá lá, excentricidade calculada. Agora, a gente calcula a tensão atuante. Então, é 2 vezes o cortante dividido por 3 vezes a excentricidade. Então, tensão atuante igual, abre um parênteses, 2 vezes o cortante, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 3 vezes a excentricidade, fecha o parênteses. Então, tá lá a tensão atuante. Agora, a tensão resistente. Então, tensão resistente é essa formulinha aqui, ó. Então, igual 0,5 vezes o gama, então, gama lá em cima, ó, vezes, abre parênteses, o B, aqui, ó, seleciono lá o B, menos, vou abrir outro parênteses aqui, 2 vezes a excentricidade. Fecha o parênteses. Fecha o parênteses, vezes o cortante. Então, tá lá a minha tensão resistente, ó. Aí eu posso colocar aqui igual, ó, tensão atuante, igual o valor lá, tensão resistente, igual o valor aqui, ó. Então, nesse caso aqui, também já vou copiar o equacionamento aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui, que eu acho que ele ficou na posição errada. Ficou mesmo. Então, esse aqui é o A64 e esse aqui o C64. Então, 59 é menor que 14? Não. Então, significa que eu preciso redimensionar também o meu muro. O que eu redimensiono, galera? Posso escolher várias coisas para redimensionar. Mas aqui, ó, o que me deu de problema foi o tombamento. Geralmente, inicialmente, como que a gente resolve a questão do tombamento? Aumentando a largura do B. Então, aumentando aqui, ó, o nosso B aqui, a gente resolve esse tombamento do muro. Então, vamos aumentar aqui, ó. O nosso B está 0,4.
Então, se eu colocar aqui 0,5, ó, ele já vai mexendo. Ó. Então, ó, resolveu o tombamento com 0,5. Mas não resolveu ainda aqui, ó, a tensão atuante e a tensão resistente. Significa que eu preciso mexer ainda. A capacidade de carga do muro não é suficiente. Ele é bom para deslizamento e para tombamento, mas em termos de capacidade de carga, ainda não é o suficiente. Então vamos mexer mais um pouquinho. Então vou aumentar aqui, ó, o B para 0,6. 0,6 aumentou um pouquinho a resistência. 0,7. Quase agora com 0,7. B, 0,8. Posso aumentar aqui, tá? Mas eu posso aumentar, por exemplo, também a crista aqui, ó. Se eu quiser aumentar a largura aqui do muro, também é possível, tá? Ó. Então aqui, opa, 0,8 aqui de base, ó, já ficou bacana. Ele passa em relação ao deslizamento, ó, 0,99 menor que 1,5, passa para o tombamento e ele passa aqui também para a capacidade de carga. Ó, 54 é menor que 55, então tá beleza. Então essas seriam as dimensões de projeto. Então a gente pode colocar aqui, ó, vou aproveitar aqui até um borradinho aqui, as dimensões de projeto, que é para ele repetir aqui, ó. Quais dimensões de projeto? Então vamos colocar para ele repetir. H1, H, B, C, C0, A e D. Então tudo isso aqui, ó, vamos colocar para ele colocar em metro. Então H1, o valorzinho lá em cima para ele repetir, o H1. O H para ele repetir lá em cima. O B, para ele repetir aqui o B, ó. O C, para ele repetir o C aqui. O C0, para ele repetir o C0 aqui. E o A, para ele repetir aqui o A. E o D. Cadê o D? Aqui, ó. O D, para ele repetir. Aí aqui também, se quiserem, podem fazer um print aqui do desenho, para vocês colocarem ali no projeto de vocês, para vocês saberem o que é cada informação. Pode deixar aqui do ladinho. Facilita ali, às vezes, para visualizar. Ah, professor, não lembro o que é cada informação. Deixa aqui do ladinho. Deixa pequenininho lá, ó. E daí você olha facinho. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer um detalhamento desse daqui, ó. Esse aqui é o projeto de vocês. Beleza, galera? Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.